Diário não oficial do Brasil. Dia 78/365, 19 de março, terça-feira. 60º dia de blindagem do Bolso Filho. Nenhuma notícia de Queiroz. 200 mortos e 108 desaparecidos no crime de Brumadinho. Fábio Schvartzman continua impune. Hoje, mais uma cidade foi evacuada sob risco de ser atingida pelas ações criminosas da Vale, que foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés, dá-nos chuva com abundância, meu Jesus de Nazaré. Hoje é comemorado o dia de São José no mundo católico. 2. No sertão é o dia da chuva. Se não chove no dia de São José, esperamos um ano de seca, ou mais um ano de uma seca que pode durar muitos anos. No dia de São José tem que chover, tem que plantar milho para colher mais adiante, na festa de São João. 3. Durante os governos Lula e Dilma, pela primeira vez na história do Brasil, não houve êxodo no período da seca, porque o fenômeno cíclico foi esperado e planejado. Programas de cisternas, programas de irrigação, o Nordeste saiu daquela representação do cinema novo, das crianças famintas, e foi partir para o desenvolvimento. No capitalismo distributivo, a água também foi distribuída. 4. Assisti na infância as conversas sobre a ajuda humanitária, da aveia que chegava para a alimentação das crianças com fome e era desviada para a criação de cavalos em aras, porque afinal era uma aveia muito boa para alimentar cavalos. 5. Assisti também dinheiro chegar para pagar frentes de trabalho e ser desviado para o bolso de gente de bem. A seca agora é uma indústria que não interessa a ninguém. O primeiro governo popular de um nordestino refugiado da seca teve essa prioridade. 6. Mudamos a história, mudamos a política, mudamos a consciência crítica. Nós, no Nordeste, somos uma região que pensa, que pulsa, hoje fazendo consórcios para sobreviver aos possíveis e certeiros boicotes do governo fascista. 7. O governo que agora promete desconstruir o que foi construído, promete portas abertas ao grande capital, portões fechados à nossa gente que trata como lixo. Se reúne com a CIA, com o ministro da Justiça sem agenda. Desaparece em Washington, agindo como quem está viajando com recursos próprios, cuidando da própria fazendinha. Enquanto isso, um vereador da cidade do Rio de Janeiro se autodeclara príncipe regente e começa a despachar no Planalto. Um procurador não autodeclarado, mas que alçou ao cargo através de liminar, incita o público a depredar o STF porque não acata suas manobras. Até agora, nenhuma prisão foi efetuada, nenhum manicômio foi acionado. São José, acho que aqui, em si plantando, nada dá. Dia 79/365, 20 de março, quarta-feira. 61º dia de blindagem do Bolso Filho. Nenhuma notícia de Queiroz. 200 mortos e 108 desaparecidos no crime de Brumadinho. Fábio Schvartzman continua impune. Mais uma cidade evacuada sob risco de ser atingida pelas ações criminosas da Vale, que foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso. Acaba o verão, mas não acaba o governo. Acaba o verão e eles quase acabam com o país. As liquidações começaram, ou continuaram como sequência do golpe. O ministro da Economia faz propaganda nos Estados Unidos. Venham e comprem tudo. 2. E de que se trata aquela artilharia toda? Porque o cara, vizinho do presidente eleito, tinha 117 fuzis em casa. Era um paiol? Será que é o mesmo modelo de fuzil que aparece nas fotografias de propaganda da Bolsa Família? 3. Enfim, leio que o cidadão de bem estava procurando containers em que pudesse colocar os fuzis enterrados. Ter 117 fuzis enterrados no quintal, na frente da casa do presidente, é um plano sensacional. Qual? Ainda não sei, mas é sensacional. 4. Pensar que para aprender Lula inventaram uma reforma de um apartamento que Dona Marisa teve intenção de comprar um dia em algum momento no passado, e que a reforma sequer foi feita, e que o delator teve um parente alçado à condição de presidente da Caixa Econômica? Delação premiadíssima. Será que não vai rolar o princípio dos fuzis de fato? Ah, vai, o cara era vizinho, é um fato e tem fuzis, mas vai ver que não entendemos bem a Constituição. 5. Vem aí a reforma da Previdência, também com votação premiada. Pensávamos que votação premiada só não era crime para o PSDB, mas melhor, pensando nesse governo temos boa retaguarda jurídica, não é mesmo?
6. E terminando o verão, querem terminar com o STF, para acabar com a corrupção. Não sei de onde essa deputada que propõe plagiou isso, mas está correndo essa notícia por aí. 7. O presidente eleito entrou nos Estados Unidos de 4, com alguns membros da equipe rastejando. O discurso foi de um morador de Miami imigrante que despreza sua origem. No imaginário dessa equipe, Trump é o presidente e eles os capatazes da colônia. O presidente eleito trata com desprezo os migrantes, deixando claro que não tem boa conduta, considerando suas origens alemã e italiana, ou seja, de migrantes nesse país, deve tomar como verdade a história de sua família, originalmente Bolsonaro, mais parecida com Bozo. De 80/365, 21 de março, quinta-feira. 1. Hoje é o Dia Internacional da Discriminação Racial. O Brasil foi fundado e forjado com base na discriminação racial. Os povos originários foram e são exterminados desde a chegada dos europeus ao Brasil. Diversos povos de diferentes nações africanas foram trazidos para o Brasil para a construção do país como mão de obra não remunerada, como escravos, violentados de todas as formas e animalizados. A discriminação racial foi base para justificar a indolência e a preguiça dos colonizadores. 2. No dia 16 de março, uma criança de 12 anos, Cauã Peixoto, foi atingida por 2 balas perdidas e colocada numa viatura a título de socorro e chegou ao hospital com 3 tiros e algemado. 3. Exatos 5 anos antes, no dia 16 de março de 2014, também no Rio de Janeiro, Cláudia Ferreira da Silva foi baleada, colocada em uma viatura, atada e, após queda, foi arrastada por 350 metros pelo veículo dirigido por policiais que, teoricamente, iriam salvá-la. 4. 2 assassinatos que fazem parte de uma história de extermínio, cujos números são absurdos. As estatísticas são bem menos graves do que a realidade que o cotidiano do país apresenta, mas não computa. Porque a violência é tão grande que até o crime inafiançável de racismo é naturalizado e desqualificado como tal. Esse é o cotidiano da Polícia Militar do Brasil, braço do Estado brasileiro para garantir a continuidade da política de extermínio e de escravização dos povos que construíram esse país, com base em suas convicções racistas, sua indolência e seu distanciamento de qualquer processo civilizatório viável. 5. A filósofa Djamila Ribeiro conta à revista Carta Capital que, em visita ao Acre para participar de um debate, teve que andar com escolta armada para se proteger do ódio racial. O Acre deu a Bolsonaro 80% dos seus votos no primeiro turno das eleições presidenciais. 6. Uma vereadora de Salvador, uma mulher branca, Marcele Moraes, que consta como sem partido na relação de vereadores da Câmara Municipal de Salvador, mas foi eleita pelo PV Bahia, diante de uma solicitação de 1 minuto de silêncio em respeito à morte da professora Valdina Pinto Macota Valdina, uma autoridade religiosa, ativista da cidade de Salvador, uma mulher negra combativa, reagiu solicitando 1 minuto de silêncio pela morte de um rinoceronte no zoológico. Na semana passada, alguns deputados faziam coro de latido durante uma homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada. 7. E esses são atos de racismo violentos e brutais. Essa pessoa que diz defender os animais na sua plataforma animaliza as pessoas. Isso deveria ser motivo suficiente para o impedimento da vereadora de Salvador. Mas no país de uma oligarquia que rasteja para entrar nos países do hemisfério norte, nada acontecerá. Sugiro que ela se filie ao PSL, que é claramente o partido da supremacia branca, do apartheid, e depois vá tentar um lugar na Câmara em Miami. 8. A negação da história, da filosofia, das artes, da estética dos povos originários e dos povos africanos e seus descendentes faz parte da construção do racismo antinegro e anti-indígena que o país de Bolsonaro tenta reimplantar com a força de um pensamento colonizador genocida, mas que não passarão. Dia 81/365, 22 de março, sexta-feira. 2 lutas fundamentais marcam esse dia no Brasil. A luta contra a reforma da Previdência, uma proposta genocida do governo atual, e a luta pela água.
Ao fim desse dia, aproximadamente 8 milhões de mulheres e meninas carregarão água para suas casas, porque ou não estão conectadas a uma rede de abastecimento de água, ou a água fornecida pela rede não será suficiente para dar conta dos afazeres domésticos. 2. Esse cenário não é o cenário das zonas desérticas. Muitas vezes essa labuta, atrás da fonte do carro-pipa, do rio poluído, acontece em metrópoles, como Salvador, por exemplo, que tem 98% dos domicílios ligados à rede de abastecimento de água, mas onde muitas casas com pequenos tanques, habitações mais precárias, sofrem com a intermitência do fornecimento e poderão não ter água nas suas torneiras por vários dias. 3. Muitas marchas, muitos debates e muitas sessões especiais acontecerão pelo mundo afora debatendo a vida. Uma pessoa pode suportar até no máximo 4 dias com sede. Sem água não há comida, não há higiene, não há plantação. E cabe lembrar que a mineração no Brasil destruiu uma bacia hidrográfica inteira. Agora, a Impune Vale, estatizada a preço de lixo tóxico, destruiu mais um rio e saiu por aí contaminando o Brasil todo. 4. Outras grandes marchas vão ocorrer na luta contra a reforma da Previdência. A reforma penaliza os trabalhadores para isentar os grandes devedores e, de quebra, repassar os recursos da Previdência para os bancos privados e reforça os ganhos do capital financeiro. Estamos falando de alguns bilhões de dívidas e 1 trilhão de repasses. 5. O voto na reforma da Previdência será muito possivelmente cooptado pelo governo através do dinheiro da própria Previdência. O déficit da Previdência não existe, é uma farsa montada para favorecer os devedores, e esse projeto é incompatível com a vida, assim como a falta de água. 6. Enquanto isso, no Planalto Central, as facções se engalfinham. Um xinga o outro prende o sogro de um. Vampiros são encarcerados para desaparecerem posteriormente, como Cunha. Guerras no WhatsApp, Twitters brocando. Tudo isso apimentado após uma visita não agendada à sede da CIA. Como isso vai refletir na votação da reforma da Previdência? De 82/365, 23 de março, sábado, 74º dia de blindagem do Bolsa Filho, nenhuma notícia de Queiroz. Até Temer é preso, mas ninguém menciona o motorista. 200 mortos e 108 desaparecidos no crime de Brumadinho. Fábio Schwartzman continua impune. Mais uma cidade evacuada sob risco de ser atingida pelas ações criminosas da Vale, que foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso. 1. O portal G1 publica o resultado de um estudo que encontrou 999 usuários de Bolsa Família que conquistaram 1.288 medalhas em 7 edições das Olimpíadas da Matemática. O programa Bolsa Família, além de garantir renda mínima, vinculava a concessão e manutenção do programa à assiduidade escolar das crianças da família. O estudo foi realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, fica claro que o talento está aí pulsante. O que precisamos é de políticas públicas efetivas. 2. A revista Fórum nos aponta uma fala do presidente eleito nas redes sociais que, junto com um dos Bolsa Filhos, afirma que os filhos do Bolsa Família têm desenvolvimento intelectual menor que o restante da população. De acordo com a dupla, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, fez um levantamento de 3.000 famílias que recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de 0 a 3 e essa garotada foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, filhos do Bolsa Família, equivalia a 1/3 da média mundial, disseram. Ninguém encontrou o estudo, o que nos faz desconfiar de que eles dizem qualquer coisa a qualquer momento ou que talvez estivéssemos enganados. Não estavam falando do Bolsa Família, mas da Bolsa Família, que obviamente não teve um grande desenvolvimento intelectual e foi criada com recursos públicos e chocolate quente. 3. A segunda pessoa da educação, terceira indicada em menos de 3 meses, não chegou a assumir, desapareceu. Deveria ser um apoio ao xenófobo que hoje ocupa a cadeira, mas se mostrou tão ruim e delirante quanto. O foco, pasmem, é manter o xenófobo Vélez como ministro, talvez para agradar ao astrólogo. 4. Os trabalhadores vão às ruas contra a reforma da Previdência. As ruas das grandes cidades lotam. O parlamento chileno se recusa a receber o admirador de Pinochet, que foi eleito presidente do Brasil, país que votou contra a Palestina em desalinhamento com a América Latina. A bolsa cai, o mercado fica nervoso porque não captura o trilhão, fala em aumento da dívida pública, mas os devedores são o mercado.
5. No dia da luta pela água, Dilma Ferreira Silva, uma das líderes do movimento dos atingidos por barragem, MAB, foi assassinada em sua casa com seu companheiro e um outro ativista. Cada vez mais milícias atuam na destruição das conquistas sociais. De 83/365, 24 de março, domingo. 65º dia de blindagem do Bolso Filho, nenhuma notícia de Queiroz. Até Temer é preso, mas ninguém menciona o motorista. 200 mortos e 108 desaparecidos no crime de Brumadinho. Fábio Schwartzman continua impune. Barão de Cocais, em Minas Gerais, está em alerta máximo desde sexta, 22 de março, sob risco de ser atingida pelas ações criminosas da Vale, que foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso. 1. A semana em que as narrativas da direita e extrema-direita se revelam. Fora o jogo para a plateia, dancinhas, arminhas e refrões de ódio, nada resta. 2. 3 viagens internacionais e vemos o risco que corremos com uma pessoa de baixíssimo nível intelectual e quase nenhuma formação, com questões graves de caráter nos apontando as suas arminhas com o dedo. Estamos rendidos a esse mundinho de uma madeira de piroca. Os discursos nem lidos prestam. O absurdo da visita aos Estados Unidos foi coroado com uma visita ao Chile, povoada de venezuelanos de acordo com o presidente, que naturalmente confunde raça e razão, como qualquer medíocre racista da supremacia branca que nos desgoverna. 3. Moçambique tem um desastre brutal, nenhum gesto do governo que é incapaz sequer de enviar uma nota. Sua ajuda humanitária segue os passos de Trump, que se restringe a situações onde possa se apropriar do petróleo e quebrar economias, se apropriando das riquezas desses lugares. 4. A direita brasileira mata sem pudor qualquer um que esteja na frente do seu lucro. É o caso da Vale, que todos os dias ameaça cidades inteiras. É o caso de São Paulo e seus incêndios. É o caso das terras indígenas. É o caso das terras quilombolas. 5. O funcionamento é simples. Eu quero, eu tiro de vocês ou eu mato vocês. Há uma versão do assassinato de Marielle Franco que considera que uma circunstância determinante é que ela mexeu não só com a milícia, mas com a milícia, que se locupleta com a questão fundiária urbana. 6. Em São Paulo, aconteceu ontem mais um incêndio em terreno que sofreria hoje uma reintegração de posse, onde 215 pessoas, 66 crianças estavam morando. As pessoas não ocupam espaços urbanos precários porque querem. A luta pela moradia é uma luta insana de um lugar para estar, porque nem isso é permitido a essa parcela da população. A prefeitura cadastrou as pessoas, a justiça deu a ordem de retirada, a população se organizou para resistir e o incêndio casual acontece. Tem sido a marca do crime organizado hoje chamado de Estado. De 84/365, 25 de março, segunda-feira. 66º dia de blindagem do Bolso Filho. Nenhuma notícia de Queiroz. Até Temer é preso, mas ninguém menciona o motorista. 200 mortos e 108 desaparecidos no crime de Brumadinho. Fábio Schwartzman continua impune. 1. O retrocesso é tão grande que chegamos à Guerra Fria. Os aviões russos já estão na Venezuela e o presidente eleito cedeu a base de Alcântara. Estamos no meio das guerras, da fria e da quente. 2. Vocês já imaginaram se as estratégias de defesa desse governo forem iguais aos projetos para alavancar a economia, inexistentes? 3. Enquanto isso, temos que estimular as guerras de Twitter e WhatsApp, porque estamos ganhando tempo para derrubar a reforma da Previdência e tomarmos as ruas. 4. As notícias são sempre constrangedoras. Temer recusa banho de sol, confirmando a lenda do vampiro. Dizem que só fica na cela durante o dia, à noite voa e é visto rondando o Jaburu. 5. O internauta, segundo a revista Fórum, criou uma vaquinha virtual para comprar um videogame para Carlos Bolsonaro, para que ele se ocupe. 6. Findando o mês de março, o mês das aulas, e o MEC continua em meio a brigas internas e sem projeto. O xenófobo está paralisado na pasta, ocupando espaço. 7. É isso. Este governo apodreceu antes de começar. Estamos à deriva, aproximando da borda.